corretor, sou Adriana Santiago, gerente da área de benefícios da assessoria franqueada. Estamos iniciando mais um treinamento. Hoje vamos falar da Sul América, né, das oportunidades de negócios, atualizações, regras. Estou aqui com Fabrícia Rosado, comercial da nossa assessoria que atende a Sul América. Vai estar conversando com a gente aqui justamente sobre essas novidades. Hoje vamos falar de saúde PME, de 3 a 29 vidas. Vamos falar de algumas regras de comercialização, regras de produto, falar sobre os planos, rede referenciada, vantagens de ser um cliente Sul América e algumas regras de aceitação. Vamos iniciar falando sobre contratos compulsórios e contratos de livre adesão. Compulsórios são considerados 100% dos sócios e 100% dos funcionários. Uma regra que é permitida dentro da Sul América é que aquele sócio titular que tem plano em uma outra congênere ou em uma outra administradora, ele poderá apresentar junto à Sul América uma carta de não adesão, comprovando que há plano vigente em uma outra congênere, sendo ela uma congênere de aceitação da Sul América. Outra coisa muito importante, 50% dessa massa de sócios tem de estar adentrando ao plano compulsório, ok? Livre adesão, conhecido também como regra flex, é conhecido como aquele plano que adere quem quer, tá? Para a contratação do regra flex, é obrigatório a contratação do odontológico com pelo menos 30% da massa com o mínimo de 3 vidas. A regra de comercialização, o preço é determinado por faixa etária, independente do sexo, até a quantidade de 29 vidas, tá? Na nossa regra de comercialização, a gente tem a obrigatoriedade que para empresas EPP, MEI e ME de natureza jurídica, cujo código é 213 dígito 5, que essas empresas tenham no mínimo 6 meses de abertura para que possa ser efetivada a contratação junto à Sul América. Mesma regra do MEI, né, Fá? Exatamente. Já as empresas de sociedade SA limitada e Eireli, a gente não tem uma obrigatoriedade de tempo para a abertura dessas empresas. Abriu hoje, quer amanhã fechar um seguro junto à Sul América, isso é permitido. Lembrando que é uma dúvida bem comum, né, entre os corretores. Diferente de outras seguradoras, a Sul América permite a contratação imediata para contratos, né, de empresas limitadas, porém é importante a comprovação do endereço fiscal. Então, lembrando que no ato da transmissão da proposta vai ser necessário encaminhar o comprovante, né, do endereço daquela empresa que está contratando o plano de saúde na Sul América, que tem o seu contrato recente ali de abertura na Receita Federal. Características são importantes para a contratação de um seguro junto à Sul América, tá? Atualmente, a Sul América só aceita contratos com o mínimo de 3 vidas, existindo um titular, 2 dependentes ou 3 titulares. Permite mesclagem entre planos para titulares, inclusive planos com e sem coparticipação. Nós temos aceitação para prestadores de serviço, sendo que não pode ultrapassar 20% da massa da empresa contratante, ok? Vigência do contrato hoje na Sul América pode ser contratado tanto 12 meses como 24 meses. Uma outra coisa muito interessante que a gente tem também, a possibilidade de contratação para apólices acima de 30 vidas, é a cláusula de remissão. O que é cláusula de remissão? Aquela que dá direito aos dependentes de permanecer na apólice vigente para quando o titular vier a falecer, os dependentes permanecem com a assistência, sendo que não há cobrança de mensalidade. Haverá a cobrança de valores referente à coparticipação, caso o plano seja de contrato coparticipativo, ok? Na questão da isenção, atualmente a Sul América ela só tem isenção de carência para contratações de apólices a partir de 30 vidas. Quando nós falamos de uma outra atualização que houve junto à Sul América, anteriormente, a Sul América, quando se tinha um contrato efetivado com apenas um titular, a gente não tinha a obrigatoriedade da apresentação do endereço, uma conta consumo da unidade.
A partir de outubro, isso mudou e passou a ser uma exigência. É necessário a apresentação, independente se existe apenas um titular ou mais. Vamos a algo que é muito importante dentro da Sul-América, porque existem vários detalhes que a gente tem de acompanhar, tá? Que são as regras de dependentes, até mesmo para aceitação e para a questão de análise de redução de carência. Atualmente, nós, para aceitação de titulares, cônjuges e companheiros, para análise de redução de carência, o limite é até 67 anos. 67 anos é uma campanha promocional que está válida até dia 28 de 2 de 2025, tá? Para aceitação de filhos, a gente tem uma limitação de idade até 44 anos, 11 meses e 29 dias. Quando a gente já fala de agregados que são genro, nora, pai, mãe, padrasto e madrasta, a gente tem limitações de idade. Para genro e nora, 44 anos. Para isso, para aceitação do genro e nora, tem de haver a obrigatoriedade de que o filho do titular esteja na apólice, ela tenha DPS negativa, ela tenha 12 meses de plano anterior e o contrato do seguro tenha no mínimo 5 vidas. Quando a gente refere-se a pai, mãe, padrasto e madrasta, o limite para aceitação era de 67 anos, com regra de DPS negativa, 5 vidas na apólice e possuir plano anterior, também com a contratação de 5 vidas, e essas regras elas não têm acesso e liberação para empresas MEI, tá? Esses agregados que estão em campanha promocional aceita junto à Sul-América não têm aceitação para empresas MEI. Quando a gente entra com irmãos, a gente tem a limitação de idade de até 64 anos, ele deve ter 12 meses de plano anterior, DPS negativa e também contratos a partir de 5 vidas. Sobrinhos, até 44 anos, a gente tem 12 meses de plano anterior, DPS negativa e grupos a partir de 5 vidas. Salientando que essas idades que estão relacionadas aqui neste momento estão com regras promocionais até dia 28 do 2. Isso incluindo cônjuge, titular, companheiro, pai e mãe, e padrasto e madrasta, que são 67 anos, porque a regra natural da Sul-América é 64 anos para análise de redução de carência, tá? Lembrando que qualquer alteração de campanha promocional, nossa assessoria está atenta para poder reforçar com nossos corretores, né, e realizar novos treinamentos, informando para vocês qualquer mudança que venha a ocorrer. Aceitação de análise para redução de congênere. A Sul-América ela tem 2 possibilidades de contratação para essa análise, tá? Nós temos grupos de 3 a 29 vidas, que existe uma relação de congêneres que são aceitas para análise de redução. Que são, por exemplo, a gente tem a Camédia, a GNDI, a Bradesco, a Amil, e também todas as outras aqui relacionadas nessa tabela. Porém, para grupos a partir de 5 vidas, as congêneres aceitas para análise de redução de carência são CNU, Golden Cross, Apvida e demais Unimedes. Quando a gente fala das demais Unimedes, são justamente as Unimedes que não estão relacionadas no grupo de 3 a 29 vidas. É bom a gente ficar sempre atento e alerta a essa questão para a gente não estar dando informação equivocada aos segurados, ok? Limite de idade para redução de carência. A gente tem aí no material a idade sinalizada de 67 anos. Volto a ressaltar que a gente está com campanha promocional até de 28 do 2 para essa idade para ser considerado para a redução de carência. A nossa tabela, que é a tabela padrão para carências contratuais de 3 a 12 meses de congênere e acima de 12 meses de congênere. Cada uma vem com o seu período de carência a ser cumprido ou a ser deduzido em relação ao tempo que se tem de plano ativo.
Para carências contratuais, a gente tem urgência e emergência 24 horas, consultas médicas e cirurgias ambulatoriais 15 dias, internações clínicas e cirurgias 180 dias, parto a termo 300, transplante de órgãos 180, internações psiquiátricas e fisioterapia 180 dias. Chamo a atenção de vocês a todos em relação à parte de parto a termo, transplante, internações e fisioterapias. E independente se é um novo contrato ou se já possui plano anterior de 3 a 12 meses ou acima disso, essa carência permanece. A questão de isenção de carência só ocorre para grupos a partir de 30 vidas. Vamos falar um pouquinho de reembolso, tá? Hoje nós temos uma tabela de reembolso, é um exemplo que a gente está mostrando aí para vocês, e esses valores de reembolso, eles diversificam de acordo ao plano que está sendo contratado pelo beneficiário, tá? A Sul América hoje, ela pratica o reembolso através de um múltiplo. Esse múltiplo, ele vem identificado na cotação que vocês realizam ao cliente e na proposta efetivada que o cliente recebe, tá? Nos planos direto, a gente tem reembolso apenas para consultas médicas de urgência e emergência. Quando a gente passa a considerar o plano clássico, a gente passa a ter a questão de reembolso para consultas médicas de urgência e emergência e consultas médicas eletivas. A partir do especial 100, a gente já tem no especial 100 RC, a gente já tem consultas médicas de urgência e emergência e consultas médicas eletivas. Quando a gente se refere ao especial 100 R1, a gente já tem reembolso, cálculo de reembolso para todas as outras especialidades e atendimentos que se realizem, tá? Uma coisa que a gente sempre está ressaltando aos corretores que sempre nos perguntam qual é a diferença do RC para o R1. Refere-se a valores em relação a reembolso. Quando a gente fala do plano RC, a gente tem lá determinado que é reembolso para consultas. Quando se trata do R1, é reembolso para consultas e honorários médicos. Uma coisa que vale a pena ressaltar também é, na Sul América não há reembolso para exames. Nós temos dentro da nossa carteira 2 tipos de produtos a serem comercializados. Esses produtos são o ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, que é o plano completo, que chamamos que dá cobertura a consultas, exames, cirurgias, internações hospitalares e partos. E temos o hospitalar com obstetrícia, que é para atendimento em pronto-socorro de urgência e emergência, internações hospitalares e cirurgias e partos, incluindo o pré-natal, tá? Qual é a diferença entre esses planos? A questão de atendimento, porque no hospitalar ele não contempla consultas e exames. Um grande diferencial em relação ao produto hospitalar com obstetrícia é que a gente tem uma margem de redução de custo em 55% no valor da mensalidade, tá? Hoje, atualmente, qual é a principal preocupação das pessoas que têm um plano de saúde? É a necessidade de uma urgência e emergência e uma internação. Porque o custo mais elevado está referente ao processo de internação, tá? Quando a gente fala um pouquinho sobre o hospitalar com obstetrícia, a gente tem uma simulação básica de valores onde a gente informa que o plano completo, que a gente chama de ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, apresenta um preço médio, um exemplo básico que nós damos, de um preço de R$ 8.500, onde nós apresentamos um plano hospitalar, onde a gente apresenta uma média de R$ 4.600. Anualmente, esse cliente que contrata o plano hospitalar, ele terá em média uma economia anual de R$ 45.900. Então, para aqueles clientes que não têm a necessidade ou têm algum problema de saúde que o obriga a estar recorrente em consultas e exames
e sim é aquele perfil de cliente que vai fazer suas revisões periódicas de 6 em 6 meses. É muito interessante a oferta do plano hospitalar, tá? Porque um estudo realizado, que esse valor de economia anual apresentado aqui nesse momento, o cliente que faz a utilização do hospitalar, ele não gasta 15% desse valor em consultas e exames durante o período anual. Uma coisa que eu venho chamar a atenção para vocês em relação a essa questão da diferença de produtos. Na Sul América, a gente não permite a mesclagem de produtos nas apólices contratadas. Nós permitimos as mesclagens de planos. Então, eu não tenho a possibilidade hoje de contratar para o quadro societário um plano ambulatorial hospitalar com obstetrícia e contratar para os meus funcionários apenas o hospitalar com obstetrícia. Isso não é permitido, porque a gente está falando de produto. A questão é, podemos fazer a mesclagem de planos. Vamos falar um pouquinho sobre Sul América Profissões? Produto lançado pela Sul América, onde beneficia as carreiras de fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, nutricionistas, farmacêuticos, veterinários, advogados, arquitetos, engenheiros, dentistas e médicos. Um plano que traz uma segmentação hospitalar com obstetrícias para grupos de 3 a 29 vidas, rede referenciada para o atual produto, preço que mantém em tabela e disponível em portfólio, traz o benefício do seguro de vida e o seguro viagem, além de um check-up anual dedicado aos titulares como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, isso uma vez ao ano, junto a um grande hospital de referência nosso na nossa região. Juntamente com esse produto, como eu disse, vem lá o benefício, que é o benefício do seguro de vida. Esse seguro de vida vem destinados aos titulares do plano, onde vem com valores de capital estabelecidos a depender do plano contratado. Essas coberturas referentes às contratações e valores de capitais não podem ser alterados por se tratar de um benefício. E dentro desse benefício vem quais coberturas? O morte qualquer causa, morte acidental, IPA, ACF, DIT, funeral familiar. Então, assim, é um excelente produto de comercialização, porque além desse produto do benefício do seguro de vida, a gente tem várias assistências adicionais, que é a questão de assistência nutricional, assistência à fisioterapia, assistência residencial, tudo isso embutido no pacote do produto Profissões, tá? Querendo saber mais, entre em contato com a gente que a gente dá maiores informações sobre esse produto. Vamos falar um pouquinho sobre coparticipação? Como é que você vende o plano coparticipativo? A primeira ideia que você tem de dar de plano coparticipativo é a ideia da economia e a ideia da conscientização de utilização do plano de saúde, tá? Quando a gente fala coparticipação, inicialmente você já tem, em média, 25% de desconto no valor da mensalidade, trazendo uma economia anual significativa para aquela família ou para aquela empresa, tá? A gente tem um exemplo simples em tela, onde a gente mostra um plano sem coparticipação, com uma média de 3.180, o plano com coparticipação, redução de 25%, pagando 2.400, obtendo uma economia anual mensal de R$ 779,10, gerando uma economia de quase R$ 10.000 ao final do ano. Quando a gente bota o cliente para refletir sobre isso, esse valor de economia anual é uma matrícula, é uma viagem em família, é um investimento na empresa para melhorias, tanto para os funcionários como para o funcionamento da empresa. Então, é uma ótima oportunidade de economia e uma ótima oportunidade de conscientização daqueles que utilizarão o plano de saúde. Como é que funciona o plano coparticipativo? Muitos têm ainda em mente aquela
questão de que coparticipação, eu vou ter uma cobrança muito grande sobre o que eu utilizei, só que existem limitadores de coparticipação a depender do plano que você contrate. Eu não vou, vamos fazer uma consulta, tá, Fabrícia, eu contratei lá o plano direto. Qual é o limitador de cobrança de coparticipação referente a uma consulta médica para o plano direto? A gente tem um limitador de cobrança de R$ 30,98. E assim sucessivamente. A depender do plano que você tem a tabela com os limitadores por procedimento que você irá realizar. Uma outra coisa muito importante, a gente tem valores específicos e fixos por internação. Internou, vai precisar, fez um procedimento, vai precisar ser internado, existe um valor fixo por plano que você contratou, que terá de ser pago ao final do mês referente à coparticipação pela internação. Fabrícia, independe dos dias que eu vou ficar internado, eu só pago apenas uma internação? Exatamente, você só paga uma internação. Ficou 2 dias, é o mesmo valor. Ficou 2 meses, é o mesmo valor. Rede de hospitais hoje. A Sul América tem apresentado aos seus beneficiários uma rede muito robusta, independente do plano que eles tenham contratado. A gente hoje comercializa o Direto Salvador, que é o nosso plano regional, que nós chamamos de plano de prateleira. Tem o Direto Nacional, o Clássico 100, que retornou para a nossa comercialização há pouco tempo, o Especial, o Executivo e o Prestígio. A gente tem em tela aí um comparativo de rede, onde constam os principais hospitais da região de Salvador, Lauro de Freitas, Camaçari, e alguns hospitais que são muito procurados por alguns clientes que são da região de São Paulo, como o Albert Einstein Sírio-Libanês. Então, isso aí é um material que a gente deixa disponível no nosso treinamento para que vocês tenham uma consulta rápida e imediata para saber quais são os planos que poderão ser apresentados aos clientes de acordo à rede de hospitais que eles colocaram como pré-requisito para a contratação do seguro. Vamos falar um pouquinho do plano regional, que a gente chama também no plano Direto Salvador. O plano regional, ele tem uma acomodação em enfermaria e apartamento, a opção de contratação com e sem coparticipação, reembolso exclusivos para urgência e emergência, o plano é ambulatorial e hospitalar com obstetrícia e um plano de cuidado coordenado. Esse é um plano que a gente fala que é um plano de prateleira, onde tem o melhor custo-benefício com um hospital de referência para atendimento que chama-se Hospital Santa Isabel. Esse plano ele pode ser comercializado na região de Salvador, Lauro de Freitas, Simões Filho, Camaçari, Dias Dávila, Pojuca, São Sebastião e Santa Amaro, fora outras regiões que já estão relacionadas aí para vocês. Quando a gente fala de plano coordenado, é um plano que o cliente necessitou de atendimento, ele vai se direcionar ao Santa Isabel para aquela consulta letiva, para aquele exame laboratorial, para aquela necessidade de internação. Isso não quer dizer que não tenhamos outros hospitais para atendimento de urgência e emergência para o plano regional, tá? Nós temos uma relação de hospitais para atendimento de urgência e emergência, tanto na nossa região como em outras, para atendimento de urgência e emergência para aqueles clientes que possuem o plano regional Direto Salvador. Exemplos que estão aparecendo aí na tela são justamente, a gente tem a questão de atendimento ambulatorial e emergencial como foco principal, por ser o plano Direto Salvador, o Hospital Santa Isabel, e temos um atendimento exclusivo de urgência e emergência nos hospitais que aparecem aí para vocês, que é o Hospital Português, o ProBaby, o Santa Helena em Camaçari e o Hospital Aeroporto. Direto Nacional, plano que tem um custo-benefício acessível, um plano de âmbito nacional, possível contratação a partir de 3 vidas, coberturas contempladas de acordo com a ONS,
acomodação, apartamento ou enfermaria. Existe o plano coparticipativo, reembolso para o plano, levando em consideração que é para consultas de urgência e emergência, e atendimento ambulatorial com obstetrícia. Salientamos a rede bem robusta, onde temos um dos principais hospitais aqui da nossa região e os principais e mais importantes laboratórios, tanto da nossa região como das demais. Segue a relação de hospitais que estão credenciados a nosso Direto Nacional para melhor atender você, cliente Sul-América, atender você, corretor, e atender aos beneficiários que estão à procura de um seguro-saúde. Quais são os benefícios hoje dentro do produto Sul-América? A gente tem o atendimento através de telemedicina, a gente tem psicólogo na tela, a gente tem descontos em medicamentos, esses descontos variam até de 60% a 70%, a depender da rede credenciada de farmácias. Outro benefício muito importante e muito interessante é a questão do seguro viagem nacional para todos os planos Sul-América, com um destaque para aqueles que contratam planos a partir do especial, executivo e prestígio, porque também contemplam viagem internacional. O nosso aplicativo Sul-América, onde você verifica todas as informações sobre o seu plano, tem na tela disponível consultas à carteirinha, consultas à rede referenciada, consultas às farmácias que possuem desconto em medicamentos, solicitação e acompanhamento de reembolso. Então, está tudo na palma da mão para você tirar todas as suas dúvidas e ter maiores informações sobre o plano que você adquiriu. Estamos chegando ao fim, informando em relação a vocês em os principais sites, como o site da Sul-América, o cotador da Sul-América, o portal do corretor, o sistema Divulga Sula, onde vocês encontram todos os materiais de divulgação atualizados em relação a folhetos, a novos produtos. Esses materiais estão lá disponíveis para você, corretor, compartilhar com seus clientes, além da central de atendimento ao corretor e a central de atendimento ao cliente. Vamos lá, um outro diferencial que a gente não pode esquecer de falar é sobre o benefício do Hub que a Sul-América disponibiliza para todos os seus beneficiários. Tem um contrato com a Sul-América, tem um seguro-saúde, acessa o aplicativo, clica no Hub, procura as informações, vai perguntar, a empresa já possui contrato? Se sim, procura ver com RH. Se não, clica no aplicativo como não e veja as maiores informações sobre como aderir a esse benefício. E aí agora apresento para vocês a grande equipe da franqueada da parte de benefícios. Toda a equipe, juntamente com a parte comercial, a parte operacional, os gerentes do interior e os operacionais do interior para dar todo o suporte e assistência que vocês necessitam, tá? Contem conosco, perguntem, tirem dúvidas, solicitem cotações. Estamos aqui para ajudá-los a fechar os negócios. Muito obrigada. Espero que esse pequeno bate-papo que nós tivemos tenha esclarecido algumas dúvidas e esclarecido algumas regras para vocês. Estou à disposição para treinamentos em corretoras. Espero que vocês venham conhecer a nossa casa, se familiarizem com a nossa equipe, tirem dúvidas, conheçam o nosso ambiente de trabalho. Estou à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada.